história do meu casamento. Eu tinha acabado de completar 23 anos de idade e ele tinha 33 anos. Muito bom dia. Gente, hoje o vídeo vai ser para contar para vocês duas coisas, né? Uma do porquê eu tive que ir no conselho tutelar e ser entrevistada pela conselheira, né? E eu vou mostrar aí para vocês, né? Eu indo aí no conselho tutelar. E a outra questão é sobre a história do meu casamento, né? Para quem tá aqui, para quem é novo, para quem acompanha, não sei se vocês sabem sobre a história do meu casamento. Como que eu conheci o Eric, qual o contexto, em que momento estávamos das nossas vidas, né? E eu resolvi partilhar isso com vocês, porque nós estamos formando aqui um clube, né? Um clube de amores. Então, eu quero que as pessoas que estejam perto de mim saibam um pouco, cada vez mais um pouco sobre a minha história, né? Então, eu resolvi falar sobre esse assunto com vocês. Eu conheci o Eric, eu tinha 23 anos de idade. Eu tinha acabado de completar 23 anos de idade. E ele tinha 33 anos, né? Ele já tinha 33 e eu 23. Eu conheci ele era viúvo, ele tinha perdido a esposa dele, muito nova, ela faleceu, e ele tinha um filhinho de 8 anos de idade. Só que o que acontece, gente? Tanto ele, né, ele era casado há muito tempo com a ex-esposa dele, né? Ex-esposa não, a esposa falecida, que eu trato dessa forma. Eles ainda estavam em luto, porque era uma vida. Eu não sei quanto tempo eles eram casados, mas eu acho que era mais de 10 anos, sabe? Então, assim, foi uma perda muito grande, tanto para o Eric quanto para a família dela, e principalmente para o meu enteado, o Murilo, né? Conheci ele tinha 8 aninhos de idade, tá? Ali, né, em luto, tanto o Eric quanto ele. Então eu entrei nesse cenário da vida dele, gente. Eu entrei num cenário de luto, né? Eu vou falar para vocês que assim, as pessoas costumam iniciar um relacionamento procurando ser feliz, né? Óbvio, eu também conheci ele, eu queria encontrar uma pessoa para partilhar a vida, mas eu tive que ter sabedoria para lidar com o luto, porque não era um luto meu, mas eles viviam em um momento de luto. Eu entrei num cenário que eu tive que ter sabedoria para lidar com uma situação. Como, por exemplo, eu não podia exigir do Eric um mar de rosas de sentimentos, porque ele não tinha esse mar de rosas, apesar dele ter super se esforçado no início, porque a gente se conheceu, a gente se gostou, e a gente queria ficar junto, mas ele acabava de vir de uma dor gigantesca,
né? Então eu tive que lidar com isso. E eu nem sei falar para vocês muito bem como que eu lidei com isso tudo. Eu só sei que eu fui indo, foi acontecendo. Enfim, a gente se conheceu e logo meses, poucos meses depois, a gente começou a morar junto. Cerca de 3 meses depois a gente começou a morar junto. A gente se conheceu e 3 meses depois já morava junto. Por quê? Porque o meu enteado ia começar as aulas. E eu queria já começar, assim, a ajudar nesse sentido, né? De prestar lhe todo o apoio, porque ele era criança. O Eric morava sozinho com o Murilo, entendeu? Cuidava do Murilo, era ele e o filho, tá? Tinha ajuda ali dos parentes, das avós, para poder cuidar da criança, ajudar quando ele trabalhava e tudo mais. Mas quem morava era o Eric e o Murilo sozinhos, tá? Então, assim, o Murilo ia começar as aulas e eu queria ali prestar, né, o meu apoio, minha ajuda. E eu estava em um cenário da minha vida, gente, eu tinha acabado de me formar na faculdade, tá? E fazia um ano que eu já estava, fazia pouco mais de um ano que eu já estava, assim, na ativa da minha profissão e tudo mais. Eu não. Eu estava começando a vida, sabe? Começando assim, de jovem, porque minha mãe sempre foi uma mãe super rígida, super. Então, enquanto eu estudei ensino médio, faculdade, eu não curtia a vida. Eu não curtia a vida no sentido de badalar, sair, curtir, aproveitar. Não, eu não fiz isso porque minha mãe era rígida, minha mãe não deixava. Tipo assim, para minha mãe eu tinha que cumprir a obrigação de me formar e depois ela me concedia a minha liberdade. Foi assim, tá? Foi assim, tá? Então, só depois que me formei na faculdade, com 21 anos, é que eu comecei a sair, sabe? Sexta, sábado, domingo, começar a sair com os amigos, curtir a vida. Só aí que eu comecei a olhar a vida com colorido, diferente, tipo, oh, vou aproveitar, né? E aí eu realmente aproveitei, do tempo que eu me formei, porque também tem uma história da faculdade, mas depois eu conto isso para vocês. Já se inscreve aí no canal, fica por dentro, que eu aos poucos vou soltando para vocês um pouco da minha história. E então foi do tempo de eu me formar até eu conheci o Eric, que eu aproveitei a vida aí no sentido de curtir, sair, badalar, entendeu? Então, eu estava num momento da minha vida muito leve, muito jovial, né? No sentido de encarar a vida bem imatura, né? Nossa, eu mudei tanto, gente, de lá para cá. É uma mudança assim absurda da Angélica que era a Angélica de 22, 23 anos para a Angélica de agora, é uma mudança gigantesca, tá? Então ali eu estava nesse cenário, começando a vida de adulto, de curtir tal, morava com a minha mãe, né? Muito imatura, iniciando aí a minha trajetória, e foi quando eu conheci o Eric, tá? E aí, quando eu conheci ele, eu me deparei nesse cenário dele, mas eu sou uma pessoa, gente, que eu vou muito na onda, muito, muito na baila. Então, eu conheci ele, eu gostei dele, eu resolvi, tipo assim, vou morar com ele, e eu fui e não olhei para nada, não parei para pensar em nada, eu simplesmente fui. Não parei para pensar em coisas, em como vai ser, assim, assado, o que eu vou fazer e tal. Eu simplesmente fui, gente. E a trajetória foi, ó, longa até aqui. Hoje, o Murilo já está com 14 anos, eu já tive 2 filhas com o Eric, uma tem 1 ano e 5 meses e a outra tem 2 anos e 9 meses, né? Tivemos 2 bebês, aí eu já operei, já fiz a laqueadura para não ter mais, porque olha, eu vou falar para vocês, se eu não tivesse feito a laqueadura, eu não sei não se eu já não estava grávida de novo, gente, porque olha, eu juro para vocês, a gente fala até hoje, como que eu engravidei da segunda bebê? Porque, sério, gente, é surreal. Quando a mãe tem bebê, já é difícil ela fazer alguma coisa que tirar no dia certo para acontecer uma outra gravidez. É bem isso, né, gente? Fala sério. Então, essa é a nossa história. A gente se conheceu
passando um perto do outro. Foi assim que a gente se conheceu, tá? A gente passava um perto do outro. Era o trajeto do trabalho dele, era um trajeto próximo da minha casa. Então, a gente se conheceu assim, passando um perto do outro, tá? E aí a gente começou a conversar, ele falou da história dele, né? Que ele tinha perdido uma esposa, que ele tinha um filhinho de 8 anos e tudo mais. E eu, tá bom. Eu sou uma pessoa que eu não faço muito julgamento das coisas, sabe, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver as coisas como elas são, como elas estão, eu não fico julgando nada. Eu só vou e vivo e colho o que tiver que colher ali das experiências, né? E então, assim, eu não fiz muito julgamento, nem fiquei pensando muito, tipo, ai, como vai ser, não sei o quê. Eu simplesmente fui. 3 meses depois a gente começou a morar junto e eu me tornei a mãe do Murilo, né? Porque eu comecei a cuidar de tudo deles, de tudo. E eu comecei a cuidar de tudo deles, né? A responsabilidade de escola do Murilo, cuidados com o médico, tudo eu comecei a fazer. E então para mim, eu me tornei mãe aos 23 anos, que foi quando eu realmente conheci o Eric e assumi ali a responsabilidade de ser mãe, né? Do Murilo, uma madrasta, mas uma mãe drasta, né, gente? E ali eu assumi aquilo tudo. Então, para mim, eu vivo a maternidade desde aquele tempo. Né? É óbvio que quando eu tive as nenéns, que a Lucília, quando nasceu, eu tinha 26 anos. Quando a Lucília nasceu, é óbvio que ali eu passei pelo processo da gravidez, de parir um filho e tudo mais, é completamente diferente, né? Mas aos 23 anos eu já vivi a responsabilidade de uma vida materna, tá? E com um plus a mais, porque eu lidava com uma criança que tinha tido uma perda gigantesca. Então era muito delicado. Então eu vou e vivo. E aí tá aí a nossa família, né, que a gente construiu. Temos 2 bebês, um adolescente. Eu e o Eric aí na luta da vida, né? A nossa vida tivemos muitas coisas acontecendo no torno desses anos, muitas coisas mesmo, muitas lutas, assim como todos os brasileiros, assim como todas as pessoas que vivem aí uma vida, né? E é isso. E aí eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história, porque eu acho que vocês veem muito eu falar, né? Ai, é o meu filho, e às vezes as pessoas me veem muito nova, e ele já tem 14 anos, devem se perguntar, né? Tipo, nossa, mas ela tem 29, ele tem 14, como assim? É porque ele é meu enteado, mas ele é o meu filho, eu cuido dele já há anos, né? Então é isso, gente. E foi assim que eu conheci o Eric, nesse cenário da vida dele, de dor e tristeza, né? E até então a gente foi vivendo as nossas vidas juntos. Entre a gravidez da Lulu e da Laura, a gente se casou mesmo, né? Porque até então eu tinha ido só morar com ele, aí depois eu engravidei e tudo mais. Mas entre o nascimento da Lulu e o da Laura, antes da Laura nascer, eu me casei com ele mesmo, né? Hoje somos casados. Não tive festa de casamento, não fiz recepção, não fiz nada de casamento. Vou colocar foto aqui para vocês, tá? Apenas fomos ao cartório com as testemunhas, que é minha cunhada, porque a gente não tinha condição financeira de fazer nada, de nem fazer um almoço, nem uma recepção, nenhuma festa, não tínhamos condição financeira para isso. Eu estava para parir um bebê, eu já estava com uma barriga assim, ó, de 6 meses. É que eu coloquei um vestido para disfarçar, mas eu já estava de 6 meses da Laura. Então, e você tem que ter dinheiro para o parto e tudo mais. A gente realmente não tinha condição financeira de fazer nenhuma cerimônia, como não fizemos absolutamente nada. Apenas fomos ao cartório e eu só me dei o presente de comprar um vestido. E que eu comprei pela Shopee. Não tenho vergonha nenhuma de falar aí. Meu vestido é lindo, eu sou apaixonada pelo meu vestido e eu paguei super barato. Então, assim, gente, às vezes você deixa de fazer as coisas porque não tem dinheiro, vai e faça. Faça do jeito que tá, faça do jeito que dá, com o que tem, vai e faça.
entendeu? É óbvio, gente, que eu queria muito ter tido uma festa de casamento, me vestir de noiva, com vestido longo. É óbvio que toda mulher quer, né? Claro, toda mulher que deseja casar, óbvio, né? Ela quer uma cerimônia, ela quer algo bonito, mas não, naquele momento não dava. E eu sei que se eu não me casasse naquele momento, não ia casar mais gente. Se com um bebê já é um gasto, que dirá com dois? Vocês não têm noção o que é dois bebês usando fralda e tomando leite em pó, de fórmula ou leite em pó que seja. É um gasto absurdo. Então, com a vinda da segunda bebê, eu sei que a gente não iria. Se eu não casasse, não ia casar mais, porque para casar, mesmo que você não tenha dinheiro, o valor do cartório é R$ 500, entendeu? Então, era aquele o momento. E eu não pensei duas vezes, fui lá, fomos com a minha cunhada e casamos. Não avisamos ninguém, não convidamos ninguém, porque não dava. Não dava para nem ir num restaurante comer, tipo assim, com as pessoas tal, porque naquele momento não dava. Entendeu? Então casamos, foi assim o nosso casamento super simples, mas para mim super especial, porque era como dava para fazer ali na época e eu me casei, né? Então, assim, gente, de tudo da minha história, o que eu passo para vocês é que quando vocês forem viver algo, não pense muito. Porque se você ficar parando para pensar, você vai deixar de viver aquele algo, tá? Tudo na vida tem seus desafios, né? Não foi fácil, não é fácil. Tudo na vida tem seus desafios, tá bom? E outra coisa, não deixem de fazer nada por vocês não terem dinheiro. Façam como dá. Ah, mas não vai dar para chamar ciclano, beltrano, não vai dar para fazer nada. Não faça, não faça. Faça o que dá para fazer. O principal do casamento é você e o seu marido, seu noivo, né? Que antes da pessoa casar é noivo. Antes, o principal são vocês. Tendo vocês é o que precisa ter, entendeu? Então, isso não é desculpa, tá bom? Façam como dá. É óbvio, como eu falei para vocês, eu queria ter tido uma festa, uma cerimônia, mas se não deu, aquele foi o momento, né? E a vida tem outras ocasiões, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, né? Espero que vocês, aos poucos, a gente vá se conhecendo melhor e vocês se sintam um pouco mais próximos de mim e eu de vocês, é claro, né? Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.